Seja bem-vindo ao Guerra News. Aqui nesse quadro sempre trago um tema específico importante para discutir sobre ele, sempre no universo do franchise. Beleza? Esse episódio aqui eu vou falar sobre as 5 franquias que mais caíram no ano passado. Quais foram as 5 franquias que mais caíram em 2020, o pior ano da história do varejo do Brasil. É importante dizer, são as 5 que mais caíram dentro das 50 maiores franquias filiadas à ABF, né, que é onde a gente tem a informação necessária e suficiente para fazer essa análise. E antes de eu falar das 5, quero só fazer uma observação. É muito importante saber isso. Quando a gente vai escolher uma franquia, a gente precisa entender se é o momento certo. Um dos pilares do método RETA é a tempestividade, é o tempo certo. Será que é o time de você entrar naquela franquia? E obviamente que o time tem a ver com abertura e fechamento. Uma franquia tem aquela evolução, né? Uma época de crescimento acentuada e depois uma estabilidade. Todas as franquias chegam nessa estabilidade. O melhor momento é chegar naquela curva ascendente depois da franquia já ter comprovado sucesso. Então não dá para chegar ainda muito cedo, porque a franquia ainda não testou o modelo suficientemente, e não dá para chegar muito tarde, porque já vai estar estável, a franquia é boa, mas já está nos melhores pontos disponíveis. Então é importante você olhar para o fechamento e para a abertura. Importante, quais são as razões para a empresa fechar, para a franquia reduzir? Quais são as razões para isso? Tem algumas. A primeira é que pode ter um problema realmente de gestão. Se aquela franquia estiver no início, ela começar a fechar muita unidade no início da operação dela, é porque o modelo de negócio não está dando certo. Então olha para aquela franquia que tem 10, 15, 20 operações, principalmente em comércio, ou aquela micro franquia que tem 100, 200 operações, mas que elas estão estáveis, não crescem há alguns anos, quer dizer que tem um problema de consistência no modelo de negócio. A micro franquia é 200 porque é mais fácil vender, muita gente entra, mas se ela está estável aos 200, é porque ela não está conseguindo escalar mais. Tem até franqueado que pode entrar, mas tem muito saindo também. Então é importante entender, né, se a franquia que você vai escolher não tem esse tipo de problema, senão eu sugiro você não entrar. Mas tem outros fatores também. Quando a franquia ela chega na exaustão da exploração, por exemplo, de um limite geográfico, ou seja, a franquia só dá certo em cidades grandes. Se ela só dá certo em cidades grandes, ela vai chegar a um nível de expansão, se for comércio, 400, 500 unidades, nessas cidades, e depois não vai conseguir crescer mais, porque não tem mais cidade no Brasil desse perfil. Então, não é que a franquia tem um problema, é que a franquia não consegue explorar outro tamanho de cidade. Então essa franquia vai entrar dentro do período de maturação. É o melhor momento para entrar nessa franquia? Não, por mais que seja um bom negócio. Ela já está no momento de maturação. Ah, mas eu quero testar uma cidade menor. E eu não te indico fazer isso, porque senão você vai assumir um risco que é para ser do franqueador, você vai assumir um risco para você. Outro exemplo, né, de exaustão é a exploração de um canal de venda. A franquia deu muito certo em shopping. Ok, conseguiu 400, 500 lojas e parou nisso, porque ela não conseguiu ter sucesso em outros canais de vendas como rua. Ora, tem uns 600 shoppings no Brasil, então ela vai conseguir crescer bem, explorar bastante esse canal, mas em algum momento vai entrar dentro da estabilidade. Então é por isso que as franquias em algum momento chegam na estabilidade. Toda franquia vai chegar na estabilidade. Depende, né, das características da franquia, essa estabilidade vai ser mais para frente e mais para baixo. E quando a gente falar das franquias que mais caíram, a gente vai conseguir enriquecer ainda mais esse conteúdo. Vamos lá? Primeira franquia que mais caiu no Brasil, AMPM. Pasme, uma franquia gigantesca. São 2.377 unidades no Brasil em 2019 e passaram a ser 1.804 em 2020. Quando eu falo de queda, pessoal, eu estou falando queda de número de unidade. Olha, são quase mais de 500 unidades fechando. É um absurdo, uma queda de 24%. Um quarto da rede fechou nesse ano difícil. Uma queda muito expressiva, né? Isso certamente tem a ver com o segmento, principalmente quando a gente olha a segunda franquia que mais caiu, a Jet Oil.
Uma franquia que tinha 1.491 unidades e caiu para 1.172, uma queda de 21%, também quase um quarto da franquia encolheu em 2020. Isso é um problema que precisa ser analisado se é um problema momentâneo, passageiro ou se é um problema que vai ser consistente ao longo dos anos. Importante ver esse ano como é que vai se comportar essa franquia. Agora olha só, as duas franquias dentro de um segmento que sofreu muito. Com a pandemia as pessoas ficaram em casa, então teve menos fluxo de carros nos postos de combustível, e especificamente no Ipiranga. Essas são franquias do grupo do Ipiranga. O Ipiranga teve um resultado ruim no ano passado por conta da pandemia. Então, certamente teve uma influência grande da pandemia nesse resultado, apesar de ter sido uma queda muito expressiva e é importante a gente ficar alerta. Beleza? Terceira que mais caiu, Supermercado Dia. É um mercado. E olha só quantas franquias fecharam. De 865 supermercados franqueados em 2019, caiu para 778, 10% de queda. É bastante expressivo. Mais de 200 ou mais de quase 100 supermercados fechados. Imagina você fechar 100 supermercados em um ano. Então a gente tem algum problema nessa franquia e você que está buscando, de repente está conversando com o Dia, tem que procurar saber. Pode ser um problema pontual que vai ser resolvido ou pode ser um problema mais sério, algo que é difícil ser resolvido. Acho que a pandemia não explica muito essa queda, porque o setor de alimentação em casa, né, que são os mercados, as pessoas consomem, compram para levar para casa, foi um setor que até cresceu. A gente tem lojas, unidades, as minhas franqueadoras têm unidades em alguns mercados. Eu sou franqueado de unidades em mercados e a gente teve inclusive um crescimento durante a pandemia, no início, depois uma estabilidade, mas a gente não caiu. E essa franquia acabou caindo. Então não sei, aliás, consigo dizer sim com certeza que a pandemia não foi o único fator. Acho que foi um fator até meio que irrelevante nisso tudo. Tem algumas causas. Será que a margem do Dia não está muito apertada para o franqueado, ele não está conseguindo sobreviver? E aí sim, num cenário de pandemia onde tem uma restrição um pouquinho de venda, ele se esprema porque a margem é muito apertada e ele não consegue sobreviver? Será que não é um erro de posicionamento? Os mercados de bairros ganharam tração. Em tese era para ele ter crescido. O atacarejo cresceu e o mercado de bairro cresceu. Mas de repente ele está com um erro de posicionamento. Os mercados regionais, que são um pouco mais sofisticados, entregam uma oferta de mix de produto diferenciada, eles cresceram. Diversas redes no Brasil, como o Samarché, o Oba, o Festival lá no Sul e várias outras regionais fortaleceram. Então será que não foi uma perda para esse tipo de concorrência e ele não soube inovar dentro da entrega de design, de espaço físico junto com o mix de produto? Então é importante observar. Certamente os líderes dessa franquia sabem o motivo e devem estar trabalhando para isso, mas a gente que está no papel de procurar uma franquia, esse é um alerta amarelo, passando quase para o vermelho. Vamos lá, quarta que mais caiu, Inodê. De 2019, de 434 caiu para 400 lojas, uma queda de 8%. Já não é uma queda tão expressiva, fechou em torno de 30 unidades. A Inodê tem um modelo de franquia que aquele consultor da Inodê que dá muito certo, ele pode comprar uma franquia física em que os próprios consultores, ele abastece os próprios consultores. Então ali tem algum problema, pode ter algum problema, ou foi uma queda natural da franquia, ele estabilizou, ele parou de crescer, ele decidiu não abrir novas unidades nessa pandemia e agora vai crescer de novo. É importante a gente observar para entender qual que é a resposta para essa retração nessa empresa. Quinta e última é o Boticário. Incrível isso, ninguém diria. O Boticário é empresa grande, com grandes resultados, e ele encolheu 5%. Em 2019, de 3.806 franquias, ele foi para 3.620. Mais ou menos 200 franquias fechadas, o que dá 5% de queda.
Quais que são as razões? Tem um problema no negócio boticário? Acredito que não. Inclusive eu conheço a empresa, conheço franqueados. Eu acho que é uma exaustão, né, desse canal de venda, uma exaustão do ponto físico e uma consolidação entre franqueados. Isso eu sei que está acontecendo. Franqueados maiores comprando franqueados menores e muitas vezes aquele ponto físico não faz mais sentido, até porque o boticário está indo muito bem na venda direta, né? Ele está explorando outros canais e muitas vezes fechar essa unidade é estratégico para aquele franqueado que tem várias unidades, porque ele está explorando um segmento que mais cresce e é 5% de fechamento. Não é um número alarmante. Importante que todos saibam que sempre uma franqueadora, por mais sucesso que tenha, fecha algumas unidades durante o ano. Imagina, de 3.800 franquias, você passar um ano sem fechar nenhuma unidade. Isso não acontece e essa taxa de 5% não é ruim, né? Então o que acontece no caso do boticário é o que eu falei no início, né, desse nosso encontro, que é a exaustão da exploração desse canal de venda que são unidades físicas. Importante dizer, pessoal, que em 2020 o crescimento, e eu gravei isso numa live, o crescimento das franquias que mais cresceram, as 5 que mais cresceram, foi muito maior do que as 5 que mais caíram. Isso mostra uma pujança do setor. Importante dizer que dentre essas 5 você tem uma empresa que reduziu 5% o número de unidades. No pior ano da história do Brasil, quer dizer que ainda que a gente tem, né, dentro do franchise uma pujança muito grande, uma solidez, uma segurança. No pior ano da história, a gente ter esse nível de queda, eu acho que é um bom resultado. Não desejado, mas um bom resultado. Esse é o Guerra News. Agradeço. Se você gostou, dá o like aí e me acompanhe. Valeu!